Dia 3 de setembro, dia do biólogo. Pois é, pessoal, quem me conhece sabe o orgulho e o prazer que eu tenho em ter escolhido essa profissão para minha vida. Desde menino, cara, eu tinha certeza que alguma coisa da área eu ia ser, porque eu sempre tive fascínio por animais, por natureza, por plantas, sempre observei insetos, né? E como eu nasci no Rio de Janeiro, e eu estou hoje com 57 anos, naquela época a fauna era exuberante demais, e nós tínhamos contato com muita coisa. Tive um pai que me ensinou a amar os animais. Pra vocês terem ideia, meu pai já era um cara muito avançado nessa coisa de criar animais. Eu nasci numa casa no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, onde nós tínhamos uma série de animais. Inclusive, na época, a legislação era bem diferente. Nós tínhamos de estimação, eu nasci e já tinha esses animais em casa, uma macaca barriguda, uma Lagotrix lagotrica, chamada Rosa. E a Rosa era uma macaca adulta, grande, que dormia comigo no berço. E os primeiros passos que eu dei, segundo minha mãe contava, foi de mão dada com a Rosa, né? E eu cresci nessa atmosfera. Meu pai reproduzia carás-bandeira. Naquela época, em 1964, 65, ele já reproduzia carás-bandeiras, que é um peixe amazônico em cativeiro, coisa que poucas pessoas faziam. Então eu tive um ambiente muito favorável a me tornar um biólogo. E assim foi. Me formei em 1982, cara. Nessa época, 1982, fazia eu acho que só uns 2 ou 3 anos que a profissão de biologia tinha sido regulamentada no Brasil. Ninguém sabia o que era biólogo, né? Mas eu sabia que eu queria ser biólogo porque, por mais que eu ache a profissão de médico veterinário maravilhosa, eu não tenho esse feeling, essa habilidade, talvez, para abrir um animal, para costurar um animal, não sei, né? Então eu acho que a biologia, para mim, tinha mais a ver. E assim foi, cara, né? Me formei em 82 e tive, além de muita sorte, tive muita perseverança, né? E consegui trilhar uma carreira que eu considero fabulosa, né? Não em termos de grana, porque biólogo não ganha dinheiro, mas em termos de conhecimento, em termos de vivência, em termos de experiência, né? Tanto que tantos aí me conhecem em função desse meu trabalho, né? Cara, sabe uma coisa que até hoje eu recebo muitas perguntas, não só nas minhas redes sociais, como ao vivo, quando eu encontro algumas pessoas, a profissão de biólogo é válida? Vale a pena fazer biologia? E eu digo o seguinte, se você tem essa coisa no coração, essa paixão por meio ambiente, vejam bem, eu moro no meio da floresta, cara, né? Eu não consigo deixar de ser biólogo em nenhum momento da minha vida, eu sou biólogo 24 horas. E eu digo para as pessoas que fazem esse tipo de pergunta para mim, vale a pena ser biólogo? Vale. Vale muito, se você tiver isso no seu coração e você tiver isso como meta de vida, né? Porque eu falo para as pessoas, às vezes, que biologia, além de uma profissão maravilhosa, ela é um estilo de vida mesmo, sabe? Né? É muito complicado você ser biólogo e não estar antenado 100% com tudo que está acontecendo ao teu redor relacionado ao meio ambiente, né? Fauna, flora, né? E isso é uma coisa que me envolve demais até hoje, né? Para vocês terem uma ideia, eu sou uma pessoa de origem muito humilde mesmo, né? E eu nunca imaginei, com as minhas condições financeiras sempre muito baixas, de repente conseguir conhecer o mundo inteiro, né? E foi através do programa infantil que muitos me conheceram, do programa da Eliana, né? Que eu comecei, na verdade, no TV Animal com o Gugu, que foi uma abertura espetacular, né? E de lá eu fui basicamente absorvido pelo programa da Eliana, na época no SBT, e ficamos 16 anos juntos, eu e a Eliana, e nesse período nós tivemos chance de conhecer o mundo inteiro, fazendo reportagens sobre os animais mais incríveis do mundo. Vocês têm noção, gente? Olha, eu vou contar para vocês, eu fico até emocionado porque a primeira vez que eu fui para a África e o avião estava chegando e que o piloto do avião fala assim, né? Ó, tantos metros, começando a baixar a altitude, estamos quase posando no aeroporto. Aquilo me deu uma emoção como fosse agora, porque eu falei, caramba, eu estou indo conhecer a África, que é um dos meus sonhos, que talvez seja o sonho de grande parte dos biólogos que amam fauna, né? Megafauna principalmente, e de repente eu estava ali, cara, naquele avião, com uma equipe de televisão,
indo gravar documentários sob meu comando, né? Então, de repente, aquilo me deu uma emoção tão grande. Falei, cara, eu só tô aqui, sabe por quê? Porque eu sempre fui um biólogo de verdade. Sempre estudei. Mas não é aquele estudo obrigatório. É aquele estudo por paixão. Aquela curiosidade para saber mais a respeito de fauna, o comportamento dos animais, quanto tempo vivem, como se reproduzem, de que se alimentam, enfim. E aquele meu conhecimento tão grande, que quando eu vi era muito grande, me levou para a TV e eu virei quase que um dicionário vivo de fauna. Então, de repente, eu estava chegando na África, pela primeira vez na minha vida, uma coisa que eu jamais imaginei que poderia fazer. E fui para a África 3 vezes, mas nessa primeira vez foi incrível, né? Quando nós chegamos no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, de lá pegamos um outro voo para o aeroporto de Mpumalanga, porque nós fomos nos hospedar no Parque Kruger, que é um parque enorme de fauna africana. E de repente, quando o carro sai, o carro da nossa equipe sai do aeroporto de Mpumalanga, a primeira coisa que a gente vê no asfalto são montes de cocô de elefante, porque os elefantes estavam andando por ali. A gente estava no meio do ambiente dos elefantes. E natureza, porque eu tive minha vida inteira dentro de jardins zoológicos, que foi maravilhoso para minha formação. Eu fiquei mais de 20 anos em zoológico, trabalhando com todo tipo de animal, mas vê-los em natureza é uma coisa indescritível. Vocês não têm noção de que é. Quando eu vi o primeiro bando de elefantes cruzando a estrada na nossa frente, o carro tendo que diminuir a velocidade, e assim foi. E com esse meu conhecimento e essa minha paixão, eu consegui, como eu falei para vocês, eu consegui ficar mais de 20 anos na televisão e conhecendo todos os ambientes do mundo. Gente, eu tive chance de ir para as Ilhas Galápagos, que foi talvez uma das minhas maiores emoções, porque todo mundo sabe que eu tenho paixão por répteis. Eu tive chance de ir para vários pontos da Europa e conhecer fauna europeia. Eu tive chance de ir para a América do Norte, para o Canadá. Nós estivemos no México, nós estivemos na China, com contato com pandas. Quando que eu ia imaginar que eu ia poder tocar numa orca, numa baleia beluga, nadar com golfinhos, com leões marinhos, né? Eu tive contato com pinguins africanos na África do Sul, mergulhei com tubarão branco, enfim, tudo que vocês podem imaginar que um biólogo sonharia em fazer, eu fiz. E de repente você pensa, mas que cara privilegiado. Não foi um privilégio. Isso foi resultado de muito estudo, de muita paixão, que me fez ficar fixo num programa de TV por mais de 20 anos, né? E tive chance de conhecer o mundo inteiro. Então, o que eu digo para vocês, o biólogo tem que ser, antes de qualquer coisa, um grande estudioso, um grande apaixonado e um grande interessado. Porque se você tem esse conhecimento que é teu, de aprender, essa vontade de correr atrás, de saber o que é, por que aquele bicho come aquilo, por que aquele bicho tem aquele tipo de colorido, por que ele se camufla dessa forma, por que ele se esconde desse tempo, por que algumas espécies hibernam, por que outras espécies fazem brumação, enfim, todos esses conhecimentos me fizeram ter a possibilidade de conhecer o mundo inteiro. Então, isso é possível para qualquer pessoa. Então, quando me perguntam, a profissão de biólogo é legal? É maravilhosa, gente, mas depende da gente. Depende do nosso desempenho, da nossa paixão, da nossa verdade no coração, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E eu me sinto hoje totalmente realizado na minha profissão, sabe, gente? Realizado mesmo, né? Eu falo para vocês que quando eu peguei o primeiro koala no colo, e aquele bicho fofo olhando para mim com aqueles olhões arregalados, era uma fêmea, né? Eu não conseguia dar texto, eu não conseguia falar. Quando eu estava em Galápagos, numa reserva natural, e apareceram os primeiros machos de jabuti gigantes, com mais de 150 anos, enormes, pesando 200, 300 quilos, eu não conseguia dar texto, eu começava a chorar de emoção, como até hoje me emociona, porque eu falei, cara, eu estou realizando um sonho, né, de um biólogo que sempre sonhou em ter contato com esses bichos de natureza. Aqui no Brasil, também eu tive momentos espetaculares, né? Eu tive contato com quase todos os animais impressionantes da fauna que eu teria vontade de ter. Tive contato, por exemplo, com onças pintadas de natureza, né, numa fazenda lá no Mato Grosso do Sul, né, que é um local espetacular. Tive contato com onças pardas, tive contato com todos os répteis que eu já imaginei que gostaria de ter. Enfim, e o Pantanal para mim é um dos lugares mais maravilhosos para a gente ter contato com a fauna. Infelizmente hoje a gente está vendo essas grandes áreas queimadas e esse
pouco caso que está tendo com o nosso meio ambiente, mas eu acredito que ainda sobre o Pantanal. A natureza tem uma resiliência muito grande, vai rebrotar muita coisa, os bichos vão voltar e vocês vão ter chance de conhecer ambientes maravilhosos como o Pantanal. Tive várias vezes na Amazônia, conheço o Cerrado, conheço Caatinga, conheço Restingas e suas faunas respectivas, sua flora, porque a flora também é uma coisa que me apaixona, não só fauna. Eu vivo no meio de uma floresta, como eu falei para vocês, eu tenho mais de 300 árvores aqui no meu terreno, assim, a gente tem plantas nativas, a gente tem plantas exóticas, assim, ou seja, todo o ambiente, biologia é o estudo da vida, e tudo que é referente à vida me emociona até hoje. Então, como não dizer que a nossa profissão de biólogo não é maravilhosa, não é linda, né? Até a galera mesmo que trabalha em laboratório, nossa, trabalho maravilhoso, trabalho espetacular, né? Essa galera, esses biólogos amigos meus que estão assim, nessa linha de frente aí contra o Covid, em laboratórios, analisando amostras e tudo, trabalho digno e maravilhoso, né? Outra coisa, muitas vezes as pessoas falam: Sérgio, eu não queria fazer biologia para ser professor, eu queria mexer com bichinho. Cara, ser professor é um grande privilégio e é o momento que nós temos de passar tudo isso que a gente tem aqui no nosso coração e na nossa cabeça para crianças, para adolescentes e mesmo para adultos. Então, ensinar e poder passar o que a gente conhece é um privilégio, porque você imagina que muitas pessoas não vão ser biólogas, mas a gente precisa de pessoas que sejam apaixonadas e envolvidas com o meio ambiente, apaixonadas por fauna e flora, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Por exemplo, esse período que eu tive na TV, muitos de vocês estão me assistindo aí, e eu recebo essas mensagens praticamente todo dia. Foi nesse momento que me assistiu na TV que despertou aquela paixão por animais, né? Aquela paixão grande. Muitos resolveram ser biólogos, falavam: quando eu crescer eu quero ser igual esse cara aí, igual o Sérgio Rangel. Muitos seguiram a área de medicina veterinária, e muitos que não tenham seguido nem a área de biologia, nem de veterinária, mas desenvolveram essa paixão por animais e até hoje são apaixonados pela flora. Então esse é o nosso papel como biólogo, além de fazer pesquisa e de todo tipo de trabalho que a gente pode desenvolver, é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo mesmo que nós somos apaixonados. Nós temos que plantar aquela sementinha no coração das pessoas para que elas acordem e olhem para um verde desse e achem maravilhoso. Então, pessoal, nesse dia do biólogo, 3 de setembro, que eu acho que nós merecemos um dia, eu digo a todos os meus amigos biólogos, eu digo aos estudantes de biologia, mesmo aqueles que estão começando e que muitos estão desestimulados por acharem que o campo de trabalho é escasso, não é. Vai depender de você, da tua paixão, da tua dedicação, do teu estudo, para que você brilhe como profissional, porque para quem é um bom profissional, que leva a biologia de forma verdadeira, como assim, leva a biologia como um estilo de vida realmente, vai ter emprego, cara. Vai ter emprego, porque assim, a gente sabe que no Brasil é enorme, existem vários projetos aí trabalhando com fauna. Eu posso enumerar até alguns agora, projetos que trabalham com fauna in loco mesmo, né? Tipo o projeto On Safari, nós temos o projeto Onças do Rio Negro, nós temos o pessoal dos projetos, por exemplo, coordenados pela Flávia Miranda, que é uma grande amiga minha, que é uma médica veterinária, mas esse projeto também recebe biólogos, que são os projetos com todos os xenatras, né? Tipo tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, as 6 espécies de tamanduá-mirim hoje, que foram o tamanduá-mirim, que era o Cíclope didactys, foi desmembrado por esse grupo, por esse estudo de xenatra, para 6 espécies. Nós temos o projeto Tatu Canastra, que é o maior tatu do mundo, que por sorte vive aqui na América do Sul e no Brasil, que é o Priodontes maximus. Nós temos o projeto Tatu Bola, né, que é o gênero Tolipeutes tricinctus e o Tolipeutes matacus, que são espécies extremamente ameaçadas de extinção. Ou seja, tem o projeto Peixe-Boi, tem tanta coisa no Brasil. Projeto Arara Azul da Neiva, que é uma mega bióloga, que é uma mestre no assunto, né? Então tem tanta coisa para a gente fazer no Brasil, como voluntário no início, mas se você entra como voluntário, mas com aquela paixão, você acaba sendo aproveitado. Se você for um cara que leva aquilo, a vida a sério, que tipo assim, você deixa de viver para viver em função dos animais, para viver em função
daquele projeto para salvar aquela espécie. Então, é tão lindo que a gente pode fazer, isso relacionado à fauna, mas tem também trabalhos magníficos ligados à botânica, né? Porque, cara, se você não tiver uma floresta, você não tem fauna. A floresta precisa da fauna e a fauna precisa da floresta. Vocês têm noção, por exemplo, do número de animais que são dispersores de semente, o número de animais que são polinizadores? Vocês sabem que tem morcego polinizador, que se não tiver o morcego, alguns flores de cacto não vão nunca ser polinizadas. Existem polinizadores conhecidos como beija-flores, existem grande parte das abelhas e de todos os himenópteros aí, e mesmo alguns dípteros, tipo algumas moscas, que são polinizadoras. Se não tiver a população desses insetos, as plantas também não vão sobreviver. É tudo interrelacionado. Então a gente precisa de entender o meio ambiente como um todo e também conhecer detalhes a respeito da biologia das espécies. Ou seja, como não dizer que a profissão de biologia não é linda, né? É maravilhoso. Então eu não consigo imaginar ser outra coisa na minha vida. Por mais que hoje eu sinta um pouco, e eu acredito que muitos amigos também sintam, que a nossa profissão, além de ser tão linda, é desvalorizada. Por exemplo, cara, eu vivo do meu conhecimento até hoje. Eu sou autônomo, eu não tenho emprego, eu não tenho salário fixo. Eu vivo do meu conhecimento, dando palestras e cursos ao longo do Brasil inteiro. E aí eu tenho uma assessoria que eu faço, né, que é assim, para dar, tipo, claro, as pessoas entram em contato, eu cobro uma grana para poder sanar as dúvidas das pessoas. E as pessoas acham um absurdo eu cobrar. Gente, vocês não podem pedir para eu dar de graça a única coisa que eu tenho para vender, que é meu conhecimento. Então, muitas pessoas não nos valorizam, querem saber. E eu acho que em outras profissões também acontece isso. Com o médico veterinário acontece muito, né? Os caras querem perguntar sobre a doença do bicho, mas não querem pagar. Mas na biologia é igual. As pessoas querem saber tudo da nossa cabeça, mas não querem nos pagar por isso, né? Então a gente às vezes se sente desvalorizado, né? Até pelo nosso próprio Conselho Regional e o Conselho Federal, que não fazem nada, absolutamente nada pela gente. Então o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tentar ser os melhores profissionais, os mais completos, não só de conhecimento, mas principalmente de verdade e de amor. Porque biólogo é isso, é amor, verdade, mais conhecimento. Se você tiver esses 3 itens reunidos, você vai ser um grande biólogo. Então eu estou falando agora para todos os meus amigos biólogos, para os estudantes de biologia que vão ser futuros colegas de profissão. Feliz Dia do Biólogo! Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi feito de coração mesmo, para todos os biólogos. Então eu só peço que vocês curtam, né, que vocês compartilhem esse vídeo também e se inscrevam no nosso canal. O nosso canal é totalmente dedicado a isso, a paixão pela biologia, a paixão pelo meio ambiente, a paixão por fauna e flora. É isso aí, obrigado.